E aí, concurseiro, tudo bem? Vem cá, você gostaria de ter mais tempo na sua vida? Às vezes parece que 24 horas não é o suficiente para você realizar todas as tarefas ali que você tem para fazer? Se a sua resposta for sim, então você precisa urgentemente entender o que é gestão de tempo. Eu sei que hoje na internet tem um monte de conteúdo falando sobre isso, mas você sabe exatamente como é fazer uma gestão eficiente do tempo que você tem disponível aí? Se você não sabe, então fica até o final desse vídeo, porque com certeza, quando a gente terminar aqui, você vai ter uma visão muito mais clara sobre essa temática. E quem está aqui comigo para falar sobre esse assunto é Viviane Machado, ela que é profissional de comunicação e coach, trabalha há mais de 15 anos com treinamento e desenvolvimento pessoal. Muito obrigada, Viviane, pela sua presença, pela sua participação. Obrigada. Vir aqui e poder ensinar um pouquinho, né, desse conteúdo para os concurseiros, porque tem muita coisa para eles fazerem ali, administrarem o tempo Com deles. certeza, a gestão do tempo é muito importante, principalmente para quem está estudando. Não só para concurso, mas como para qualquer tipo de estudo, você aprender a gerenciar seu tempo vai te tornar muito mais eficiente. É isso. Mas assim, acho que pra gente começar, para deixar bem claro nessa temática, você pode explicar pra gente o que é a gestão de tempo? Posso. Na verdade, o termo gestão de tempo começou a ser utilizado na administração, falando mais sobre gestão de negócios, sobre profissão, começou a ser utilizado dessa forma. E hoje em dia, a gestão do tempo é utilizada até na nossa vida pessoal. Foi uma coisa tão eficiente que foi crescendo e foi passando para diversas áreas, inclusive para a vida pessoal. E o que é gerir o seu tempo, né? É você aprender a ser produtivo com eficiência. É você aprender a usar o seu tempo da forma correta, para que isso te traga mais produtividade e menos ansiedade. Entendi. Isso é a gestão do tempo. E no caso, assim, é óbvio que eu acho que os concurseiros que estão assistindo esse vídeo já têm essa noção. Mas é importante a gente deixar isso bem claro também. Quais são os benefícios, na sua visão, de ter ali essa gestão do tempo eficiente, totalmente organizado e tentar se esforçar, né, para seguir esse cronograma, esse planejamento? Eu acho que o grande benefício, o principal benefício é você conseguir se organizar e ser produtivo. Porque hoje, em tudo na nossa vida, a gente tem essa questão de imediatismo, de ser resolvido na hora. E quando você não se planeja, quando você não tem essa organização toda planejada, você gera um estresse muito grande. Então eu diria que hoje o principal benefício é eliminar um pouco do estresse do seu dia a dia. E isso, para o concurseiro, é muito importante, porque a gente sabe o quanto o nervosismo pode atrapalhar e dificultar na hora dos estudos e até mesmo de uma prova, né? Quanto na nossa vida em geral. Então, você aprendendo a gerenciar o seu tempo, você pode ter certeza que você vai diminuir o seu estresse diário. Muito bom, porque às vezes acontece que a gente tem tanta coisa para fazer que você não sabe por onde você começa. Exatamente, né? Exatamente. É aí que entra o planejamento. É isso. Mas às vezes também a gente não sabe ali por onde começar, né? E às vezes a gente até aprende, mas surgem os imprevistos. Sim. Como que lida com os imprevistos na gestão eficiente do tempo? Então, agora vamos falar especificamente de planejamento, né? Quando você pode fazer um planejamento a longo prazo, a médio prazo e a curto prazo. Vamos falar aqui do planejamento de curto prazo, semanal. No domingo, eu vou traçar um planejamento de como vai ser a minha semana, de segunda a sexta da próxima semana. E aí eu coloco lá, segunda eu tenho que fazer isso, 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 terça você vai, né, colocando direitinho todas as suas tarefas que você precisa realizar na próxima semana. Vai acontecer um imprevisto, como você falou. Então, às vezes eu me planejei, na segunda-feira eu vou estudar 3 matérias diferentes. Aconteceu alguma coisa que me impediu, eu só consegui estudar 2. Se eu tenho toda a minha semana planejada lá na frente, e eu já sei que ficou faltando uma coisa aqui da segunda, eu sei onde eu vou encaixar mais pra frente. Agora, se eu não tenho um cronograma, eu já entro num desespero e já começo a pensar, meu Deus, o português que eu tinha que ter estudado na segunda, eu não estudei.
Como é que vai ser? E aí você já entra num desespero, você já começa a ficar preocupado, que você iniciou a semana já com uma questão que você não cumpriu, e isso começa a gerar uma ansiedade. Então, se eu tenho lá tudo cronometrado que eu vou fazer na semana, eu olho aqui e falo, na quarta eu tenho um tempo livre. Então, esse que eu ia fazer na segunda, que surgiu um imprevisto, eu vou botar aqui na quarta. Tá tudo certo. Eu já tô planejada novamente. Você ter um planejamento não significa que eu não posso mudar, que eu vou ter que seguir exatamente como eu tracei, de forma alguma. Eu faço a minha semana planejada e vou te falar, eu não lembro a última vez que eu planejei e cumpri 100%. Porque acontece, é isso que a gente está falando, os imprevistos acontecem. Mas o que eu faço? Eu remanejo aquele compromisso daquele dia, encaixo ele ali num outro dia da semana e tá tudo certo. E se ele andar para a semana seguinte, tudo bem também. Se for uma coisa que eu tenho como remanejar para um tempo mais à frente, sem problemas. Eu acho que a gestão do tempo, ela faço uma comparação com dieta, que às vezes acontece da pessoa furar um dia e num rodízio, por exemplo. Exatamente. E aí acha que no dia seguinte, então isso não serve de nada. Não serve de... É isso. Vai furar? Claro que vai furar, né? Acontecem os imprevistos, mas o importante é no dia seguinte, vamos começar de novo e planejar de novo. E vai acontecendo, exatamente o que você falou, comparado à dieta. Mas o importante é ter essa consciência de que... Ter essa consciência e que tudo bem, não tem nada de errado. Tudo bem, desde que você continue no dia seguinte. É isso. Na sua visão, quais são os vilões, né? Os maiores vilões da pessoa não conseguir, que influenciam a pessoa a não conseguir seguir esse planejamento dela? Então, tem várias coisas, mas hoje eu acredito que o grande vilão é a falta de organização. Pessoas que não são organizadas, elas têm mais dificuldade de se planejar. E isso eu digo até em tudo na vida, não estou falando só no caso para o estudo. Mas quando você não tem organização em casa, no trabalho, é difícil você criar um planejamento. Então, o primeiro passo é comece se organizando até o seu ambiente de estudo. Porque às vezes você senta para estudar, tem 10 livros, 20 papéis em cima da mesa. O nosso cérebro já funciona de uma forma diferente. Quando você olha o caos, você já tem mais dificuldade de assimilar. Já dá um desespero. Então, se você está num ambiente organizado, para mim é o primeiro passo. Ambiente organizado de estudo. Vai sentar para estudar? Organiza a sua mesa, não deixa um monte de coisa jogada. Essa organização pode parecer besteira, mas é muito importante. Então, começa com a organização, depois você vem para o planejamento e aí as coisas vão começar a acontecer. Muito bom. Eu acho que essa agora é a hora do concurseiro pegar papel e caneta, né? Porque essa pergunta é muito importante. O que um bom planejamento ali da gestão de tempo precisa ter? Um bom planejamento precisa ter. Você tem que... um cronograma. Tá? Hoje você pode fazer isso no papel e aí vai de cada um. Tem diversas ferramentas hoje em dia também que você pode utilizar para fazer um planejamento. Tem gente que gosta de usar o planner de papel, eu prefiro papel. Eu sempre gosto, eu até uso algumas ferramentas online, mas eu gosto de passar no papel e depois jogar no online. Eu me sinto mais confortável assim. E aí cada um tem que sentir, né, qual a melhor forma para você. Se é papel, se é uma ferramenta online, vai de cada um. Mas a principal é não deixe de planejar. Eu acho que esse é o principal. Porque às vezes você começa e aí você fala, essa semana eu vou fazer meu planejamento. Aí na semana que vem você pensa assim, eu já sei tudo que eu tenho que fazer. Já tá tudo aqui na minha cabeça. Gente, na cabeça vai esquecer. Pode ter certeza que alguma coisa vai passar. A gente tem 1000 coisas na nossa cabeça, no dia a dia. E passa alguma coisa. Então, para mim, a principal coisa do planejamento é coloca no papel ou numa ferramenta online, onde você quiser, mas escreve, tira da sua cabeça e passa para algum lugar. Esse é o primeiro passo para você poder planejar e cumprir o que foi planejado. Planejamento na cabeça só não funciona. Depois acho que você pode até dar umas dicas de algumas ferramentas. Sim, posso. Mas, assim, por exemplo, às vezes eu faço um planejamento que eu sinto que me engessa muito e me dá também uma ansiedade. Certo. Por exemplo, vou acordar tal hora, vou tomar café tal hora, vou sair de casa tal hora. Isso acaba que às vezes se eu perco 10 minutos, atraso algum dessas etapas, 10 minutos eu sinto que
atrasa todo o andamento do meu dia, todo o Uhum. planejamento do meu dia. Qual é a sua orientação para as tarefas, para o horário? Como que você indica aos nossos concurseiros fazer esse planejamento? Então, eu acho que você não precisa ser tão precisa com determinados horários. Por exemplo, você sabe que eu acordo às 6 e saio de casa às 8. Então eu tenho 2 horas para tomar meu café da manhã, tomar meu banho e me arrumar. Eu não preciso botar bom, de 6 às 6h15 eu vou tomar café da manhã. De 6h15, não precisa. Você vai se organizar para dentro daquelas 2 horas. Um dia eu vou tomar um café da manhã um pouco mais demorado. Eu sei que no meu banho eu vou ter que ser um pouquinho mais rápida. Então você não precisa ser tão focada no horário específico de 6 a 6h15, de 6h15 a 6h45. Não precisa desse preciosismo. O importante é você saber que em 2 horas você tem que tomar café, tomar banho, se arrumar e sair de casa. Então, se você conseguir ali, você vai gerenciando o seu tempo. É o que você falou, você não pode também ficar neurótico e ficar ali, olha assim, ai meu Deus, tem 15 minutos para tomar café, já passaram 16. E aí você vai entrar num estresse maior do que se você não tivesse planejado, né? Então, cuidado com isso também, para não ficar neurótico com o horário. É planejar, mas fazer de uma forma também que seja prazeroso. Não precisa ser um custo para você aquilo ali. Entendi. E tem alguma dica, alguma técnica que você poderia adicionar para poder ajudar o nosso concurseiro a melhorar a produtividade deles? Tem gente que acha que para melhorar a produtividade, por exemplo, você precisa dormir menos, sabe? Ou comer determinados tipos de coisa. Qual é a orientação que você poderia dar para ajudar eles nesse sentido? Eu acho que, como a gente está falando aqui de gestão do tempo, eu vou focar mais nisso, né? Mas é óbvio que dormir bem é muito importante, então não adianta. Eu tô com pouco tempo aqui, eu vou dormir só 4 horas por noite para eu ganhar tempo. Você não vai ser produtivo, porque a falta de sono também vai te gerar menor produtividade. Então, tem tudo isso que deve ser levado em conta, que não é a minha especialidade, mas que eu sei que vai te tornar menos produtivo. Alimentação, sono, descanso, né? Um emendo do estudo também. Você acordar e estudar sem parar até anoitecer. Tem gente que fica sem comer, né? E não tem os intervalos necessários. Então, isso também não é legal. Mas falando sobre a gestão do tempo mesmo, a gente volta sempre para a mesma palavra, o planejamento. Se planeja, faça tudo com calma e quando você aprende a organizar seu tempo, acredite, o tempo dá para você resolver tudo que você precisa fazer. Porque hoje a gente acaba gastando muito tempo com coisas desnecessárias que a gente nem percebe. E aí vem a questão do celular, que às vezes é uma mensagem no WhatsApp que você recebeu, você pega o seu celular, pronto, ali se foram 20 minutos e você não se deu conta. Então, isso é uma questão importante. Comece a olhar o que está consumindo o seu tempo que não tem necessidade. O sono tem necessidade, a alimentação tem necessidade. Agora, tem coisas que não tem. Você para às vezes, eu vou assistir ali uma série. Aí você assistiu um capítulo, 2, 3, o negócio vai ficando bom, você vai emendando. Quando você vê, você perdeu 3 horas do seu dia naquela uma temporada inteira, exatamente. Não dá pra fazer mais nada. Exatamente. Eu até costumo a falar, quer assistir uma série? Claro, a gente também precisa ter o nosso momento de lazer. Procura uma que tenha uma temporada, poucos capítulos, porque se você vai... Eu não tenho muito tempo. Eu resolvo assistir uma série para me distrair. São 4 temporadas, cada uma com 20 episódios. Eu vou ficar ansiosa porque eu quero terminar de assistir a série, tô ali desesperada, tô estudando e pensando, ai meu Deus, tomara que isso aqui acabe logo, que eu tenho que ver a próxima temporada da minha série. Então, você tem que aprender a gerir realmente o seu tempo, como aquilo não vai me prejudicar. Claro que eu posso assistir um filme, claro que eu posso parar para assistir uma série, mas vamos ver qual vai ser a forma que isso vai me impactar menos na produtividade. Qual a forma que isso não vai representar um prejuízo para mim, né? Então é a gente aprender essas formas. Perfeito. Uma coisa que o concurseiro faz muito, realmente nessa tentativa de ser mais produtivo,
tentar fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo. Né? Sim. Ele tenta estudar, lendo, assistindo aula, escutando podcast, ou fazendo outra coisa do trabalho, ou dando atenção pra alguém, às vezes até tentando assistir um filme enquanto estuda. Exato. Eu queria saber se isso funciona de alguma forma, ou se realmente é um vilão também aí da questão da produtividade. Toda certeza é um vilão da produtividade. O nosso cérebro não consegue focar 100% em mais de uma coisa ao mesmo tempo. Então, se eu tô estudando e a TV tá ligada, tá passando ali o jornal. Tô estudando, mas vou ficar ligada aqui porque vou prestar atenção nas notícias. Eu posso te afirmar com 100% de certeza que você não vai focar 100% no estudo. Porque primeira palavra que falar ali que te chamar a atenção, você já desfocou. Então você acaba que não vai ser 100% lá, nem aqui nos estudos. Você não vai conseguir ter a produtividade que você teria se você tivesse focado só em uma coisa. Então a dica aqui é: foque em uma coisa de cada vez. Fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo pode funcionar? Pode funcionar, mas eu te garanto que você não vai ter a mesma produtividade que você teria se tivesse fazendo uma única coisa ao invés de duas coisas ao mesmo tempo. Entendi. Então, a recomendação: foco em uma coisa de cada vez. Não fazer duas coisas ao mesmo tempo. Acho que isso vale pro estudo, pro trabalho, até isso vale pra vida, né? Tem gente que às vezes tá numa conversa, tá aqui, mas tá com o telefone na mão. Você Exatamente. Você não tá ouvindo, você não tá mexendo. Não tá. E quantas vezes você tá ouvindo uma aula? Eu mesmo já fiz isso, todo mundo já fez isso. Você tá ouvindo uma aula e aí o teu telefone chegou uma mensagem. Você pega o telefone. Enquanto você tá lendo a mensagem, você desfocou totalmente no que tá falando naquela aula. Não tem como. E às vezes é 1 minuto que você perdeu uma coisa importante. E aí, às vezes, quando você volta, você já não sabe nem mais onde estava. Aí você tem que voltar. Se você está vendo uma aula gravada, você consegue voltar. Se não, você já perdeu ali. Então, foco. Uma coisa muito importante tá estudando, larga o celular. Deixa o celular longe, que é para não ter nem aquela coisa de... Porque se chegar a notificação de mensagem, já era, já desfocou. Só o fato de chegar uma notificação, porque você já tá pensando, quem será? E aí, já desfocou dali do que você tá fazendo. Então, se tá fazendo uma coisa importante, coloca o celular longe, tira a notificação, sabe? Foca 100% naquilo que você tá fazendo. Certamente você vai ter uma produtividade muito maior. Sabe qual eu acho que é o maior problema? É que às vezes as pessoas acham que não. É só uma olhadinha, é só uma notificação. É isso. A maioria das pessoas acham que não. Há uma hora. É isso. E só uma notificação é o suficiente para você perder, às vezes, 1 minuto que você ficou no celular, gente. 1 minuto é muito tempo. 1 minuto de um professor falando alguma coisa de uma aula que você estava assistindo, você pode ter perdido uma coisa muito importante. Então, assim, não pense que é só responder aqui rapidinho, porque vai atrapalhar com certeza. Agora eu acho que também é um momento precioso aí pro concurseiro. Eu queria que você desse um passo a passo para eles poderem realizar um planejamento, né, da gestão de tempo deles de uma forma eficaz e eu acho que com essas dicas, né, de uma forma que deixe não livre, mas não tão engessado também. Porque eu acho que essa questão do engessamento, né, de deixar ele muito restrito, pode ser um problema. Como eu falei com você, às vezes eu faço um planejamento tão limitado, mas tão preciso... que acaba te atrapalhando. Me atrapalha, porque se eu atraso 10 minutos, eu já acho... Já saí do meu planejamento, total. Tem um passo a passo, assim? Existe. Existe uma ferramenta um processo chamado Tríade do Tempo. Como funciona? Ele divide o nosso tempo em 3 esferas. Importante, urgente e circunstancial. Então você vai... essa ferramenta está disponível na internet. Se você jogar num buscador, colocar lá teste Tríade do Tempo, vão aparecer diversas. Mas eu posso deixar com vocês também a ferramenta. Vocês podem colocar em forma de link para os concurseiros baixarem. Perfeito. Então vou deixar com vocês. Você vai baixar e vai fazer... É um teste rápido, são algumas perguntas. E através desse teste, ele vai te dizer em que você está gastando mais tempo. Se é no circunstancial, no urgente ou importante.
Circunstancial, urgente e importante. São as 3 esferas. Vou dizer um pouco rapidamente o que é cada um para ficar mais claro. Okay. Importante são as coisas que eu preciso fazer e não posso deixar de fazer de jeito nenhum. Essas coisas estão na esfera do importante. Na esfera do urgente, são as coisas que precisam ser feitas imediatamente. Tenho que fazer e tenho que fazer agora. E o circunstancial são coisas que a gente faz que não são necessárias, mas que a gente acaba fazendo, que é o tempo que eu gasto no celular, que é assistir um filme. A gente faz, mas se não fizer, tudo bem, não tem problema, né? E qual é o ideal? O ideal é que eu gaste 70% do meu tempo no que é importante, 20% nas coisas urgentes e 10% no circunstancial. Então, esses testes, eles vão te dizer, com toda certeza, esses testes vão te dar um percentual, mais ou menos, de como que você está gastando. Como você está dividindo esse seu tempo. E aí, você vai ter uma ideia, vai tomar um susto, provavelmente, porque às vezes você acha assim, não, eu não gasto muito tempo nas coisas circunstanciais. E aí, quando você faz o teste, que você olha o resultado, você fala, meu Deus, eu não imaginava que eu perdia tanto tempo com coisas que não são importantes na minha vida, né? E aí qual é a ideia? Tá, descobrir onde eu tô gastando o meu tempo. E agora, o que eu faço? Rapidinho, desculpa te cortar, mas só pra entender. Esse teste é feito através de algumas perguntas, de situações... Perguntas, isso. Perguntas, situações do dia a dia, que servem pra qualquer pessoa. E aí você vai responder e ele vai te dar o resultado. Ok. Tá? E qual o objetivo? Tá, descobrir que eu tô gastando meu tempo mais aqui ou ali, e agora? O que eu faço com isso, né? Que é o mais importante. O ideal você vai ter que sempre tentar jogar da esfera do circunstancial e do urgente pro importante. Você tem que gastar a maior parte do seu tempo nas coisas que são importantes para você, né? E como que eu faço isso? Né? As coisas urgentes, normalmente, são coisas que já foram importantes, só que eu não fiz quando eu deveria fazer e elas viraram urgentes. E o que eu posso fazer? Você pode delegar para alguém, você pode aprender a dizer não quando for necessário, né? Às vezes a gente tem muita dificuldade de delegar tarefas, tem coisas que você pode passar para outra pessoa, mas você mesmo quer realizar. Você tem dificuldade de dizer para a pessoa, não, eu não posso fazer isso porque vai me atrapalhar e eu não tô com esse tempo. Tudo bem, tem gente que tem dificuldade, então ela acaba entrando naquele ciclo, fica completamente enrolada para não dizer não pro outro. Então são pequenas coisas no nosso dia a dia que a gente vai aprendendo e vai conseguindo eliminar o urgente e o circunstancial da nossa vida. O circunstancial são aquelas coisas que a gente já até falou lá atrás, né? Que é o tempo que você fica na internet, o tempo que você tá no celular, o tempo que você tá assistindo TV. Tudo bem, é bom ficar claro que eu não tô dizendo que a gente não pode mais usar o celular, que a gente não pode mais assistir uma televisão, não é isso. É só pra gente ter a noção do tempo que a gente tá gastando com isso. Uma coisa interessante é que o próprio Instagram, hoje ele tem uma funcionalidade, não sei se você sabe, que ele diz o tempo que você... Sim. Gasta por dia, em média. Certo. E uma vez, depois de ver esse resultado, eu comecei a controlar melhor o tempo que eu passo na rede social. Porque eu fiquei assustada. A gente não imagina. Eu fiquei tudo isso essa semana no Instagram. Porque você vai passando o feed, um Reels, outro Reels. Exatamente. Não, às vezes você abre, às vezes eu abro o Instagram porque tem uma mensagem de alguém ali no direct. Aí eu olho a mensagem. Só que a mensagem já me levou para uma outra coisa. Aí você viu o feed de alguém, você viu uma foto que tinha alguém marcado que você clicou na pessoa. Quando você vê, passou uma hora. É um looping. É um looping. Você entra num looping e você não tem essa noção. Isso que você falou é bem importante. Quem tem hábito de usar rede social, vai lá por curiosidade e dá uma olhadinha em quanto tempo você está gastando ali, né? E talvez esse possa ser um dos fatores que está consumindo o seu tempo lá no circunstancial. Porque hoje a rede social, com certeza, ocupa boa parte da esfera circunstancial.
E isso a gente tá falando só do Instagram, sem contar Exatamente. WhatsApp, grupo de coisa, Twitter, Facebook, LinkedIn e vários Todos esses, é muita coisa, né? São muitos meios que acabam consumindo o nosso tempo e com algo que não é produtivo, né? Que não vai ser produtivo pra gente de forma alguma. Viviane, a gente está chegando ao fim da nossa entrevista, mas antes eu queria que você deixasse aquelas dicas de ferramentas para ajudar os concurseiros ali a tentarem organizar de forma online, né? Sim. Tem gente que vai pro papel, por exemplo, eu gosto Claro, de uma lista exatamente, também. aí vai Mas de cada um. para quem é da área tecnológica, quem gosta de aplicativos, softwares, se você puder indicar algum. Sim, tem uma ferramenta que eu gosto muito, que é o Trello. O Trello, ele é um gerenciador de tarefas e nele você vai montando vários quadrinhos. Então você pode colocar ali, você pode dividir por semana ou você pode botar ali tarefas urgentes. Você nomeia os quadros, né? Você divide em quadros e você coloca a nomenclatura que você quiser. Você pode criar mais de um quadro, então você pode criar um quadro de estudo, quadro de planejamento pessoal. E a visualização dele é muito fácil, a maneira de utilizar é bem fácil. Eu acho que para quem vai começar, o Trello é o mais indicado porque ele é muito fácil de ser utilizado e eu gosto muito da visualização dele. Você consegue ver na mesma tela ali todos os quadrinhos. E acho que para estudo, como a gente está falando aqui, para o concurseiro, para estudo, eu acho que ele é bem eficiente. Eu posso deixar também junto com a tríade do tempo, que eu vou deixar o teste, posso deixar uma listagem de algumas ferramentas que podem ser úteis. Perfeito. Eu acho que seria muito importante se você pudesse também deixar uma mensagem pra galera que precisa, mas acha que não precisa porque tá tudo na cabeça. Deixa uma mensagem, um recado pra essa galera pra gente poder fechar o programa. Deixo. Gente, tenham certeza, são mais de 15 anos trabalhando com gerenciamento de pessoas e eu posso garantir para vocês que não vai funcionar na cabeça. Então coloquem no papel, usem as ferramentas, planejem. Se eu pudesse dizer para vocês 3 palavras sobre toda essa entrevista seria organização, planejamento e foco. São as 3 coisas principais que vocês precisam ter para ter uma alta produtividade. É isso. Agora é colocar em prática, tá, galera? Viviane, mais uma vez, muito obrigada. Imagina, eu que agradeço. Foi maravilhoso, eu acho que pros concurseiros e pra gente também. Vou sair daqui agora sem tentar ser tão precisa, isso. No meu planejamento. E são coisas que a gente vai levar pra vida, são coisas que você vai aplicar nos seus estudos e na sua vida em geral, né? Pra ter uma vida mais organizada, uma vida mais tranquila. E com produtividade saudável. Exatamente, né? Sem exagerar. Exatamente. Sem te gerar um estresse, que conforme você falou, né? É isso. Concurseiro, espero que as dicas de hoje tenham te ajudado, te auxiliado aí a montar o seu planejamento da sua gestão de tempo, tá? Lembra de acompanhar a gente aqui no canal no YouTube e de seguir a gente em todas as redes sociais. Até a próxima entrevista com o especialista. Tchau, tchau!